Meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, eu quero contar pra vocês como eu orei a Deus pedindo um marido pra Deus. Beth, por que você vai falar isso? Pra quem não assistiu aí meu testemunho de vida, eu passei por muitas coisas, mas aqui tá explicando certinho. Esse vídeo eu vou explicar essa parte certinho. Tava conversando com uma amiga que tá passando por essa situação e eu resolvi contar certinho a minha história. Ela sabe, mas algumas pessoas vai chegar mais perto de Deus através desse vídeo, certo? Então, quando eu orei a Deus pedindo filho, eu não era evangélica, eu não era de religião nenhuma, eu não ia à igreja, eu não acreditava que Deus existe. Nossa, gente, tá muito calor. Mas eu orei porque tava cansada de sofrer. Eu tive 2 relacionamentos que me machucaram muito. Eu gostava muito da pessoa, muito mesmo. E os 2 me traíram, esses 2 relacionamentos. Os 2 eu usava droga na época e os 2 também usavam droga, certo? Então tá bom. Foi assim, um dia, quando eu descobri a segunda traição desse meu último namorado, eu fiquei cansada e orei a Deus, não sabendo que Deus existe. Foi tipo uma oração, por orar. Eu falei assim: Deus, se o Senhor existe, então ouve a minha oração. Eu quero. Lembrando que eu não era evangélica, não tinha religião, então vocês não vão entender essa oração. Eu quero pedir um homem que seja moreno, que use brinco, que tenha o cabelo cortado moicano. Pra quem não sabe, moicano era aqueles fininho assim, ia até lá embaixo, vai afinando cada vez mais. Que não soubesse mexer em celular, que não soubesse mandar mensagem nem nada, que não tenha Orkut ou MSN. Antigamente, naquela época, era Orkut e MSN. Que fosse forte, não gostava de cara magrelo. E que tivesse pelo menos uma moto. Bom, agora eu vou explicar por que eu orei assim. Cada oração teve um motivo. Eu pedi um rapaz moreno, porque os outros 2 tinham sido branco. E eu falei, Deus, se não dei certo com esses 2, eu quero uma pessoa diferente, quero um homem moreno. Orei pra Deus pedindo um homem moreno. Que usasse brinco porque eu tava no mundo e eu achava bonito homem com brinco. Não tô criticando. Que cortasse o cabelo daquela maneira, porque era a maneira da moda, que fosse um homem moderno, né, que andasse na moda, que a nossa moda antigamente era aquela. Que não soubesse mexer no celular, porque eu tinha sido traída pelos 2, eu descobri através do celular deles. Que não tivesse MSN e Orkut, porque eu peguei a traição pelo MSN. E que fosse forte. Eu nunca gostei de cara magrinho, mas eu não queria um bombadão cheio de músculo, não foi isso que eu falei. Eu só não queria um magrelo. E que tivesse pelo menos uma moto, porque os outros 2 tinham bicicleta e eu tava cansada de andar de a pé. E um me traiu quando ele conseguiu comprar uma moto. Então, tipo assim, nossa, a gente ficou 2 anos junto, tinha ficado. E ele me traiu depois que ele comprou uma moto. Chega, tô cansada, eu quero agora um que já tenha moto. Orei assim mesmo. Tá bom. Passando tudo isso, essa oração, eu também achava bonito o cara que fumava, mas eu não pedi pra Deus um cara que fumava. A minha mãe já era da igreja. A minha mãe conhecia meu marido, que é hoje meu marido. Vamos falar ele pelo nome, Jonathan. Minha mãe conhecia o Jonathan e era amiga da mãe dele, do pai dele, só que minha mãe não sabia que o Jonathan usava droga, que é o meu marido, certo? Minha mãe sempre achou ele trabalhador, gente boa. Minha mãe foi lá, pediu o número dele de telefone. Eu tava com meu namorado que tinha me traído ainda. Minha mãe pediu o número dele de telefone e falou pra ele que tinha uma filha que ele deveria conhecer.
Mas eu tinha namorado, eu não tinha largado do namorado por causa de uma traição. E nós trocando mensagens, assim, sabe? Ele escreve muito errado, ele não consegue mandar mensagem, ele me ligava. Então ele mandava muito difícil mensagem, era uma luta pra falar com ele. E eu, meu Deus, como que eu vou ficar com um cara que não sabe mandar mensagem? Deve ser bem burro. E eu nem tinha um pra minha oração. Tá bom. Aí ele falou assim pra mim, um dia, vamos marcar da gente ficar, de se conhecer? Eu falei, mas você nem me viu pessoalmente, você nem sabe se eu sou bonita. Ele falou, não importa, eu quero te conhecer, ele falou pra mim. Eu falei, tá bom. Aí eu falei pra ele assim, você pode vir aqui em casa, tal, falei pra ele. Aí ele falou assim pra mim, independente se eu for feio, se eu for bonito, você vai ficar comigo? Aí eu pensei lá do outro lado do telefone, gente, ele deve ser um canhão. Ele tá com medo dele vir e eu não ficar porque ele vai ser feio. Ele é feio. Pensei assim. Aí eu vou, fico sim. Aí ele mandou assim, tá bom, então eu vou aí. Daqui a pouco ele, mas você vai ficar mesmo? Se eu for aí e você não ficar, se você me ver e você não ficar, eu, meu Deus, deve ser muito, muito feio. Eu falei, não, mesmo assim eu fico. E eu, meu Deus, deve ser horrível. E ele, tá bom, tô indo. Aí demorou uma meia hora, ele me ligou, falando que tava chegando, tava na esquina. Ele falou assim, mas você vai ficar? Eu, nossa, não, desse jeito eu não vou ficar, gente, ele vai ser muito feio, pensei assim, né? E eu, não vai ver, falei assim. Eu falei, deve ser muito feio. Quando ele chegou, ele era moreno. Ele tinha o corte de cabelo que eu tinha pedido pra Deus. Ele tinha o brinco que eu tinha pedido pra Deus. Só que quando Deus tem um propósito na nossa vida, perdão, meninas. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, o inimigo tenta nos cegar. Tenta fazer com que esse propósito dê errado, certo? E foi o que eu pedi pra Deus. Quando eu vi o corte de cabelo dele, eu falei, o cabelo dele é feio. Queria por defeito. Ele não sabia mexer no celular. Eu falei que ele era burro. E tava muito frio, muito frio, muito frio. Ele foi com uma blusona larga. E eu, meu Deus, além de ser gordo, eu não quero essa pessoa, meu Deus. Aí eu dei um beijinho nele, falei que eu tinha que sair e ele foi embora. Ele era tava com uma blusona gorda. E aí, ele fumava, na época era moda fumar. Eu falei assim, ele fuma. Na hora que ele deu risada, eu não sei se vocês já perceberam que tem pessoas que fumam, fica com a gengiva muito preta. E eu, meu Deus, que bicho feio. Minha mãe, Beth, onde ele é feio, ele é lindo. Eu, mãe, não quero mais ele aqui na minha frente. Ele me mandava mensagem, gente, eu não atendia. Passou acho que uns 3 meses, eu larguei desse meu namorado e tal, que ele tinha me traído e tal, né? Falei assim, vamos conversar, então, vamos, vem aqui pra nós tomar um suco, alguma coisa, pra nós ficar conversando. Aí ele falou assim, mas você vai ficar? Eu, meu Deus, aquele canhão de novo. Falei, vem conversar. Aí nós veio conversar. Quando ele chegou, ele tinha moto, igual eu tinha pedido pra Deus. Quando ele chegou, tava no calor, porque na outra vez que ele tinha vindo, estava frio. Ele tava com uma camisetinha colada no corpo, bração. E eu, ele tirou o capacete, tá bonitinho o braço. O cabelo dele, quando ele veio, tava comprido. Tava com aquele corte que eu sonhei, mas tava muito grande, por isso que tava feio. Ele tinha cortado da outra vez que ele veio. Tava bonito. Brinquinho do jeito que eu queria, então na hora que eu vi ele pela segunda vez, eu falei, nossa, que gato. Quero sim. E aí aquele foi vindo o amor. Foi vindo o amor. A gente começou a ficar junto. Contei pra ele que eu usava droga. Ele falou que ele também usava, que ele fumava. E assim por diante. Nós fomos morar junto. E eu falei pra ele da oração que eu tinha feito. Ele era do jeitinho que eu tinha orado. Ele não tinha Facebook, Orkut, né, naquela época. E MSN. Ele não era de mandar mensagem. Ele ligava, né? Ele nunca foi de escrever. E assim por diante. E a gente logo namorou 1 mês, 2 meses. A gente foi morar junto. Foi uma coisa muito rápida. A gente começou a mexer com droga dentro de casa e tal. Beth, por que você tá contando isso? Porque aí começou a mão de Deus trabalhar.
Como assim? Deus pegou dois que estavam no mundo, dois que usavam droga, duas pessoas que estavam desgostosas da vida, duas pessoas que estavam usando droga, que estavam mexendo com droga, que já tinha sofrido uma decepção, porque ele já tinha sofrido, eu já tinha sofrido. E Deus juntou nós dois. E o que Deus fez? Deus enviou pessoas para que nós dois pudéssemos estar na igreja. Então, Deus preparou um homem que usava droga para mim? Mas eu também usava. Então Deus preparou uma pessoa que usava droga para ele? Dá para entender? Não. Vamos dizer, com uma flecha só, Deus resgatou duas almas. De uma maneira só, Deus trouxe dois para a casa dele. Então foi maravilhoso o que Deus fez. Essa é a história minha e do meu marido, como que a gente se conhecemos. A gente sempre teve os mesmos amigos, a gente sempre bebeu no mesmo lugar, mas nós nunca conversamos, nós nunca se olhamos. Teve festa de aniversários que ele tava, mas nunca passou pela minha cabeça. Nem nem conhecia, nem sabia o nome dele. Então, Deus é Deus. Ele fez um milagre tão grande na minha vida, que eu não ia falar isso, mas eu vou falar. Não tinha necessidade. Eu parei de usar droga porque o meu sonho era ser mãe. E o dele também era ser pai. Um dia, minha mãe falou que eu só ia pra igreja, que se eu fosse pra igreja, Deus me daria um filho. Então eu fui pra igreja, pedi um filho e falei pro meu marido assim: quando a gente receber nosso filho, não precisa mais ir. Eu agradeço a Deus por ele não ter dado antes. Porque se ele tivesse dado, eu não estaria na presença dele. Só que Deus sabe o que faz. Deus sabe se você é firme com ele ou não. E ele sabia que se ele me desse, eu não estaria na presença dele. Então Deus não deu. Deus não deu. Só que Deus deu mais do que eu imaginava, mais do que eu sonhava. Porque quando eu comecei a ir pra igreja, eu obrigava meu marido a parar de usar droga. Eu falei, não, você vai ter que parar de usar droga. Eu brigava com ele, você vai ter que parar. Onde já você viu, você quer sustentar uma casa, quer ser casado comigo e não quer usar droga? Só que aí, à tarde, meu marido ia trabalhar e eu ficava em casa usando droga com os amigos. E quando chegava a noite, eu falava pra ele, você não vai usar. E eu falava pra ele que eu tinha parado. Passou uma semana, duas, meu marido parou de usar droga. Passou um mês, meu marido parou. E eu todo dia à tarde usando. Aí eu parei pra pensar assim, nossa, ele, que é homem, conseguiu parar? Por que eu, mulher, não vou conseguir? E foi aí que eu falei, Joe, eu ainda tô usando droga. E ele falou assim, não acredito. Você vai parar porque você consegue, eu vou te ajudar. E foi aí que nós dois paramos. Agora, esse ano, em julho, vai fazer 7 anos que nós estamos na igreja. Nós fizemos 7 anos de casado, não, vai fazer 6 anos. Agora em julho que nós estamos na igreja, vai fazer. A gente tem 7 anos de casado, a gente ficou 1 ano casado e fazendo coisa errada no mundo. E eu agradeço a Deus pela história linda que Ele tem colocado de testemunho na nossa vida. Porque foi assim que tudo aconteceu, foi assim que tudo se passou na nossa vida. E tem coisas que devem ser passadas para que você possa ajudar outras pessoas a passarem por isso. É igual eu tava conversando com uma amiga hoje. Se você é tentante, Deus vai te usar uma hora para encontrar outra tentante e dar a palavra de apoio. Quando você estiver com o seu filho nos seus braços, não se esqueça que Deus vai usar uma pessoa que fale: Camila, eu não consigo engravidar. E aí você vai falar, eu também já fui tentante. Fica calma, você vai conseguir. Eu passei por isso, por isso, por isso, por isso. Ou vou chegar a Elizabeth, eu não consigo engravidar. Eu vou falar, eu fui tentante 7 anos. Você vai vencer. Igual o jeito que vão chegar, Beatriz, o que eu faço? Eu não consigo engravidar. E você, Beatriz, vai falar, calma, eu tive um aborto, eu tive uma gravidez ectópica, eu tive tantas situações e eu consegui e você vai conseguir. Então, se Deus está te moldando hoje, é porque Ele tem planos para você amanhã.
Fica com Deus e um beijo no seu coração.